Olá, pausa para um café. Hoje eu vim aqui conversar um assunto com vocês que está cada vez mais recente nas redes sociais, principalmente aquelas que envolvem leitores. É a ressaca literária. Basicamente, a ressaca literária é aquele momento que tudo que você pega para ler simplesmente não anda. Não é pelo livro ser ruim ou pela história não interessar você. É especialmente no meu caso, porque você não consegue concentrar a atenção naquele enredo, naquela história. Às vezes o texto também ajuda um pouquinho, a narrativa acaba prejudicando e agrava mais essa ressaca literária. A situação fica ainda pior quando o livro em questão é para uma atividade que você precisa e tem prazo, como faculdade, trabalho, pós-graduação e por aí vai. Eu fiz algumas tentativas de mudança, por exemplo, de livro para tentar melhorar a ressaca literária. Se eu estava lendo uma fantasia, não fluiu, troquei por um romance ou por um livro histórico, mas mesmo assim, no meu caso, não funcionou. Então, eu continuei testando e descobri duas situações que funcionaram para mim. Eu espero que funcionem para vocês e também quero saber a opinião de quem está assistindo esse vídeo, o que você faz para amenizar sua ressaca literária. A primeira solução que eu encontrei é parar um pouco a leitura de livros e procurar uma boa revista. Isso se aplica para todos os casos, até mesmo aquele que você precisa fazer uma leitura obrigatória para a faculdade, por exemplo. Aí você direciona o seu foco para uma revista especializada. Mas o grande legal das revistas é você gastar um tempo na banca observando todas elas. Como é que eu faço? Como eu sou assinante de algumas, é claro que eu já vou para a banca mais ou menos com uma ideia do que procurar. Começo pela seção das revistas que me chamam a atenção e que habitualmente eu leio, e depois vou passando pelas outras seções que normalmente eu não compraria nenhuma revista. O bacana de você ir na banca escolher é que você gasta o mesmo tempo escolhendo livros, por exemplo, na loja física ou na loja virtual, escolhendo uma ou mais revistas na banca. A segunda dica que eu tenho para você que está passando por uma ressaca literária é: tente encontrar um livro de contos que lhe chame a atenção. Para mim, essa foi na verdade foi a última alternativa que eu tentei nesses últimos dias e funcionou muito bem. O livro que conseguiu amenizar um pouco a minha ressaca literária nesse final do mês de março foi este aqui, organizado pelo Ademir Pasquale, se chama No Mundo dos Cavaleiros e Dragões. Então vocês pressupõem que seja, claro, uma fantasia. Esse livro tem vários autores, deixa eu ver se eu consigo contar aqui. Não vou conseguir contar, mas eu vou mostrar pra vocês assim. Essa é a primeira parte da capa, então os contos e os autores. E segue até aqui, então outros contos, cada um por um autor diferente. Por que eu estou dando a dica de livros de contos? O que eu estou mostrando para vocês é esse, que foi o último que eu li, mas você, claro, vai escolher um livro de contos da sua preferência. A vantagem dos livros de contos é que eles têm histórias curtas, então é impossível você não conseguir prender a sua atenção naquele pequeno trecho. Geralmente 4, 5, 6 páginas é a média de um conto no caso desse livro. O segundo motivo é que você pode ler um livro de contos em qualquer lugar. No seu horário de intervalo do trabalho, você pode ler um conto enquanto você está dentro do ônibus. No caso é minha cidade, mas as cidades que tem metrô e trem pode ler também nesse espaço de tempo. Quando você está no intervalo da faculdade ou no seu lanche. Livro de contos, por ser curto, cada conto ser curto, você pode ir lendo ele aos pouquinhos e quando você vê, você já terminou de ler o livro. Outra questão legal dos livros de contos, e nesse caso especificamente desse que eu mostrei para vocês, é que, como vocês perceberam, o livro tem como tema Cavaleiros e Dragões. Então, cada autor retratou da sua maneira como seria esse mundo com dragões e com cavaleiros, e quando um ou outro era o vilão ou o herói, no caso os dragões ou os humanos. Então, lógico, você vai se identificar com alguns, vai se distanciar dos outros, mas é interessante você observar no mesmo livro como cada autor tem uma percepção diferente do assunto. E agora eu pergunto também a dica de vocês. Quando você está de ressaca literária, qual é a sua maneira, qual é a sua alternativa de tentar amenizar isso? Hoje eu fico por aqui no Pausa para um Café, eu vejo vocês na semana que vem. Não esqueça, curta o vídeo e também se inscreva no canal, curta a página do Pausa para um Café e siga e acompanhe as promoções
que estão acontecendo aqui no site. Um beijo e até mais!